Graça e paz da graça do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos. Começamos mais um trimestre na nossa escola bíblica dominical. E o estudo desse trimestre será a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Vamos estudar como nasceu a igreja cristã, como foi onde que começou, onde foram os pilares. E a primeira lição é o chamado para os gentios. E o texto inicial é: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Nós estudamos nessa semana o início da igreja cristã. Começou com os apóstolos, discípulos de Jesus, reunidos na Judéia, na sinagoga, orando, jejuando, buscando o Espírito Santo para o cumprimento da missão. E depois que recebeu o Espírito Santo, eles começaram a pregar com ousadia. Então aqui nós vimos que depois do chamado de Paulo, depois que Saulo teve um encontro com Jesus, ele passou de perseguidor para apóstolo, os apóstolos dos gentios, e começou a pregar o evangelho para os povos que não conheciam a história de Jesus. Isso quer dizer para os não judeus. Começou em Antioquia, quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para pregar o evangelho aos gentios. E se hoje nós podemos conhecer Jesus, foi porque Deus iniciou o trabalho de evangelização das nações. E devemos ser gratos a Deus porque o evangelho nos alcançou e podemos conhecer, descobrir as realidades eternas que está em Cristo Jesus. E depois que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo nos capacita para transmitir essa mensagem para aqueles que não conhecem. Essa é a missão do povo de Deus aqui na terra: ser luz e sal para aqueles que necessitam de esperança, de renovação, de ajuda. E nós temos a oportunidade, dia após dia, de ser braço e mãos do Senhor Jesus Cristo aos necessitados, aos afortunados que precisam encontrar a redenção e a salvação eterna em Cristo Jesus. O Espírito nos capacita, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento, nos dando força, nos dando motivação para transmitir esse evangelho. E a igreja gentílica cresceu em meio às perseguições, em meio às lutas. Isso demonstra
quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor e vamos para o campo missionário, nós vamos ter dificuldade. Mas o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos dando apoio para também passar por essas tribulações, mas cumprir o nosso propósito de transmitir as bênçãos de Deus para as pessoas. Não importa quão difícil é a nossa situação, o campo missionário, mas temos a certeza e a promessa. Se nós formos capacitados pelo Espírito Santo e recebermos o seu batismo, nós iremos sair vencedores, pois foi isso que a igreja primitiva conseguiu: espalhar o evangelho ao mundo gentílico em meio à perseguição imperial e à perseguição do próprio povo judeu. Eles venceram e você pode vencer também. Muitas vezes nós demonstramos uma fraqueza porque pregamos e as pessoas não aceitam. Muitas vezes vem as dificuldades, mas se nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que o Espírito Santo nos capacita, nós seremos vencedores, mesmo em meio à demora. Para isso, nós precisamos nos preparar com jejum, oração e estudo das Escrituras, buscando o batismo que vem do alto, buscando a capacitação do Espírito e ajudando aos necessitados aonde mais precisa. Então, que nós podemos ser essa mão ajudadora. E se você tem um chamado para outras regiões para pregar o evangelho, se você sente que Deus está tocando no seu coração, que você prossiga nesse chamado. Mas o chamado começa na nossa própria família, no nosso lar, na nossa vizinhança, que possamos pregar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem e esperar as bênçãos de Deus, que essas pessoas vão entender a necessidade de ter Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Que nós possamos estudar esse trimestre essa lição que vai ser uma bênção na nossa vida, que possamos aprender as lições que os primeiros apóstolos tiveram e colocarmos Deus em nossa vida para nos capacitar, nos batizar com o Espírito Santo e cumprir esse propósito de pregar as nações, para que Cristo venha e busque o seu povo. Que vocês fiquem com Deus, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Até mais.